A atualização das obras na Serrinha. A diretoria do Goiás irá investir em um museu para a temporada de 2023 dentro do complexo ali do estádio Ali Pinheiro. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes do que disse o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ao André Rodrigues, essas informações de um novo museu para o Goiás, de fato muito bacana. Além disso, sobre as construções das outras arquibancadas, o tobogã, vestiários e muito mais, o que a diretoria hoje pensa a respeito desse assunto, as conversas também com um patrocinador, um cara para chegar e bancar de fato essas obras para o Goiás, qual seria essa quantia estimada e o que disse também em relação aos outros passos, que o Goiás iria iniciar um tobogã em fevereiro, com a finalização dele em outubro, ali no caso na direção dos vestiários. Por que isso não aconteceu? Conversar com vocês sobre esse aspecto que de fato encanta todos nós, essa continuidade das obras na Serrinha, e que já está bem mais legal do que quando começou aquelas todas as construções, mas que ainda assim falta alguns outros passos importantes. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo desse sabadão. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final outros vídeos relacionados sobre as notícias, as últimas do mercado da bola dentro do Goiás, tá bom? E outro recado também que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, casa de apostas esportivas patrocinadora oficial do Barcelona, do Chelsea, que permite você fazer as suas apostas também nos jogos deste Mundial. No sábado teremos aí ótimas cotações para o confronto entre países, no caso a Holanda, enfrentando os Estados Unidos, uma vitória holandesa pagando R$ 2,01, um empate 3,5 e uma vitória dos Estados Unidos 4,3. Além disso, a Argentina e a Austrália, uma vitória argentina pagando R$ 1,21, um empate 7,2 e uma vitória da Austrália R$ 18 a cada real apostado. Além disso, no domingão teremos aí França e Polônia, uma vitória da França pagando R$ 1,30, um empate 5,8 e uma vitória da Polônia 12,5, e finalizando o dia com Inglaterra e Senegal, uma vitória da Inglaterra pagando R$ 1,54, uma vitória de Senegal 7,5 e um empate 4,2 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da 1xBet. Já vai lá, faz o seu cadastro e usa o nosso cupom Goiás News para você receber 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma entrevista do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, à Rádio Band News, especificamente ao André Rodrigues. Muito obrigado aí ao André, que dentro desse bate-papo garantiu algumas questões importantes envolvendo a infraestrutura do Goiás e principalmente no estádio da Serrinha. Quero começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre um museu interativo sobre a história do Goiás, integrado também junto à loja oficial do clube, dentro do complexo do estádio Ali Pinheiro. Já garantiram também essa construção para a próxima temporada, algo que, segundo o presidente do Goiás, está muito próximo de acontecer. Os mesmos gerenciadores lá do Museu do Futebol, presente no estádio Pacaembu, na capital paulista. Muito legal, eu já fui lá também no museu no Pacaembu, legal demais da conta, muito interativo, e não parece uma construção assim também muito cara, que vai, por exemplo, ter que tirar uma grana absurda, mais do que 1 milhão, 10, 5, não vai acontecer dessa forma. Acho que poderia agregar bastante até mesmo para um faturamento extra dentro das receitas do Verdão. Esse museu interativo, basicamente quase garantido para a temporada de 2023, integrado também junto à loja oficial do Goiás, e também histórias singelas, tanto da Federação Goiana, do Vila Nova, do Atlético, mencionando uma coisa aqui, outra ali, mas de fato voltado para a história do maior do Centro-Oeste. Muito bacana esse ponto a respeito do Goiás. Algumas construções extras, no caso os vestiários novos do Goiás no Parque Anhanguera. Até janeiro tudo que era do profissional ficará para a equipe da base, então essa infraestrutura também dentro do Parque Anhanguera, investido aí do Goiás. Os vestiários novos do Goiás terão no Parque Anhanguera, e a infraestrutura principal também presente no outro CT destinado às categorias de base. No outro CT do Goiás, o Coimbra Bueno, em Aparecida de Goiânia, irá fazer uma escolinha para as categorias de base da equipe feminina, o que é bem importante, fazer essa escolinha para a integração de outros jogadores, e uma parceria também junto com o SESC para crianças carentes ali daquela região. E a Aparecidense ela irá treinar em um CT próprio, então não irá utilizar mais o CT, o Coimbra Bueno, para os seus treinamentos visando a Série C e o Campeonato Goiano do ano que vem. E o feminino principal será aí, no caso, no Parque Anhanguera a partir de 2023, deixando, no caso, o feminino. A equipe principal irá apenas no CT do Parque Anhanguera, e as categorias de base
da equipe feminina, ficando aí no Coimbra Bueno, uma infraestrutura bacana do Goiás, investindo também nessas questões, né, das categorias de base, da infraestrutura e também para a Aparecidense deixar de lado ali aquela questão do Coimbra Bueno, porque é um clube que já está caminhando com as próprias pernas, tem essa ligação com a diretoria, mas também essas outras decisões em relação aos vários terrenos que o Goiás tem aí espalhado pela região metropolitana. Falando aqui propriamente sobre o estádio Alí Pinheiro, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ele garantiu que está tudo pronto dentro das possibilidades do Goiás. Mais do que isso, apenas com um investimento externo, e até ele chegou a tocar em um valor, né, que seria mais ou menos na casa de 500 milhões de reais. Não acho que seja tudo isso, até porque lá no mês de março a estimativa para a finalização completa do estádio girava mais ou menos na casa de 100 milhões de reais. Acho que subiu de fato, né, até mesmo se a gente pensar em outras exigências, outras comodidades, mas chegar nesse ponto de 500 milhões, acho que o presidente deu uma exagerada. Ficou próximo de acontecer no ano passado, de fato, esse anúncio, né, até mesmo um acordo envolvendo uma outra empresa para a compra em definitivo dos naming rights do Goiás, estabelecido aí, por exemplo, por 10, 20 anos de duração. Isso não foi tão a público, mas essa negociação com uma outra empresa que gostaria de entrar aqui no Centro-Oeste brasileiro e de fato consolidar a sua marca, acabou não sendo finalizada e, segundo o presidente do Goiás, não irá tirar dinheiro do bolso para investir na infraestrutura do estádio da Serrinha, algo que já havia acontecido, por exemplo, lá em 2018, 2013, por exemplo, né, naquela reforma no gramado, nos vestiários e muito mais, na construção do tobogã, que foi inaugurado ali no Campeonato Goiano de 2019. A diretoria hoje do Goiás não pensa dessa forma, né, de tirar dinheiro do elenco principal para investir na Serrinha. A capacidade do estádio Alí Pinheiro vai ser mais ou menos por volta da casa de 22, 25, 27 mil pessoas, fica muito girando mais ou menos dentro dessa área, né? Mas de fato teremos mais do que 20 mil pessoas ao final dessa construção. As obras não começaram em fevereiro, que no caso era a intenção da diretoria, já falado a partir do mês de outubro do ano passado, que iria começar aquele outro tobogã naquele lado dos vestiários a partir do mês de fevereiro até o final de outubro, já tendo esse segundo tobogã com a capacidade mais ou menos de 8 mil pessoas, né, no segundo tobogã sendo finalizado. De fato, o Goiás não teve esses recursos, né, próprios para investir nisso, focou muito mais no seu pagamento de dívidas a curto prazo e tendo agora ao final de 2022 um certo êxito nessa questão, já que irá finalizar todas as suas dívidas de curto prazo, deixando mais ou menos na casa de 30, 50 milhões de reais, aquelas dívidas que podem ser cobradas daqui um mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, 5 anos, é muito variado essas dívidas de longo prazo e todos os clubes têm. Então o Goiás vai manter essa quantia reservada, né, para caso quando acontecer uma outra dessas multas terem que ser pagas, mas as multas de curto prazo, essas dívidas que tiram, né, o sono, a paciência também do torcedor, de fato já não existem para o Goiás em 2023, mas mesmo assim, para o investimento na Serrinha, apenas com um patrocinador. Seja um cara assim que, por exemplo, chegue para emprestar um dinheiro com juros baixos ao Goiás, ou o principal deles, né, que aí sim é o interesse por parte da diretoria do Verdão, chegar um cara para adquirir de fato os naming rights do estádio da Serrinha, esse investimento de uma empresa aqui de Goiás, do Brasil mesmo, ou até mesmo do exterior, seria assim muito interessante para a conclusão da obra. Hoje o Goiás estima mais ou menos uma venda de ingressos de 13.500, 13.800 mil pessoas, né, que no caso foi o recorde na partida contra o Flamengo, se eu não me engano foi 3.890 torcedores naquele duelo, naquele empate na Serrinha por 1-1, e essa não construção do segundo tobogã ali no lado dos vestiários, que de fato daria uma outra cara para o estádio da Serrinha, né? Ele fica um pouco incompleto quando a gente olha naquela direção dos vestiários, né? Do outro gol, fica faltando ali a torcida assim que finalizar aquelas outras construções e até mesmo um envelopamento, a Serrinha vai parecer um estádio até mesmo quase que completo, apesar daquela outra parte da torcida visitante, da área da imprensa, o espaço família. A intenção da diretoria do Goiás era construir lá mais ou menos em 2024, e aí sim o Goiás teria que parar de jogar na Serrinha. Agora essa construção do tobogã, quando o Goiás bateu o martelo, olha, a partir de agora a gente já pode retomar essas construções na Serrinha, não precisa necessariamente de deixar o estádio Alí Pinheiro para suas partidas oficiais, já que ele fica mais isolado da entrada dos torcedores, etc. Então não causa nenhum tipo de prejuízo ao estádio, né? O Goiás ter a sua utilização da sua praça esportiva. Então, de fato, é isso. O Goiás não permite investimentos dos seus próprios conselheiros. O estatuto não permite, por exemplo, o Edmilson Pinheiro pegar uma grana e emprestar ao Goiás com juros baixos. Isso não é possível, até mesmo porque já não permite. E também o Goiás ele tinha esse acerto encaminhado, né, com os naming rights, ainda assim valores. Essa grana seria, no caso, mensal e totalmente investido no estádio. Acabou que esse acordo não evoluiu, né? Essas tratativas com outros empresários. A tendência é que
tenha outras conversas para o ano que vem, e esse valor mensalmente chegando no Goiás será investido 100% no estádio, que eu acho justo, já que não vai tirar dinheiro do futebol para investir na infraestrutura, no caso da construção, da ampliação do estádio Ali Pinheiro, também quando fechar esse acordo vantajoso para o clube, a não ser que sobre lá no final, né, mas mensalmente, quando é fechado esses acordos, seja ele por 5 anos de name rights, 10, 20 anos, como costuma acontecer aqui no futebol brasileiro, será totalmente investido nesse valor. Como eu falei para vocês, a intenção da diretoria era mais ou menos esse valor estimado de 100 a 120 milhões de reais lá em março, e agora o Paulo Rogério Pinheiro tocando nesse valor de 500 milhões de reais, acho que não necessariamente terá que chegar a tudo isso. O Goiás que obviamente terá que fazer um envelopamento, aquele outro lado ali das tribunas, torcida visitante também, o envelopamento, um estacionamento para 3 mil veículos, né? Essa é a intenção da diretoria do Goiás. Então é uma construção sim muito cara, mas na minha visão não precisará chegar a tudo isso. Mas quando fechar esse acordo com um patrocinador, seja ele um patrocinador massa, que já venha para fazer um name rights, acho que é um caminho fundamental para o Goiás crescer nos próximos anos. E aí sim, a partir de 2023, 2024, organizando ali no começo do ano para virar uma sociedade anônima no futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também, que causa muito polêmica, né? De fato, muitos torcedores gostam mais do Serra Dourada. Eu entendo essa questão. Acho que o Goiás já tem que virar essa página, porque o Serra Dourada ele ficou muito antigo. O problema da Copa do Mundo não ter sido em Goiânia prejudicou bastante o Goiás. Isso a gente precisa reconhecer, né? Uma decisão difícil de entender até hoje. O Serra Dourada ficou mais antigo. Não chega a ser um estádio horroroso, não acho. Acho que é até confortável, ok? Mas hoje dentro do Goiás, já se acomodando na Serrinha. Acho que é um clube que o torcedor do Goiás não vai encher todos os jogos contra a Avaí, Grêmio, Anápolis, Jataiense, tem uma demanda diferente para os jogos grandes. Aí se o Goiás pensasse em fazer um outro desses jogos no Serra Dourada é uma questão. Eu não sou a favor, se vai jogar na Serrinha, que seja todo eles, mas você fazer uma partida de grande porte assim, com um estádio para 13 mil, 12 mil, 15 mil pessoas é muito pouco, não só pela torcida do Goiás e tudo que representa, né, a história, mas para o faturamento. Você colocando 5 mil pessoas, 10 mil pessoas a mais, pagando ali um ingresso de 100, 120 reais, é muito bom, sem considerar o sócio torcedor, a importância disso também para a Sociedade Anônima do Futebol, que o próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, disse que a partir de 2023 existe essa possibilidade, e a partir do final do ano de 2023 para a virada em 2024, o Goiás pretende sim já estar como uma Sociedade Anônima do Futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses assuntos, né? Esses vários assuntos, melhor dizendo, colocando aqui no plural, envolvendo o futuro do Goiás. Se você é a favor desse investimento, se você, por exemplo, assim como aconteceu na venda do Bruno Henrique, do Eric, tirar uma grana do bolso e investir na Serrinha, você acha que isso foi algo bem feito por parte da diretoria do Goiás? Essa ampliação, pelo menos a construção do outro tobogã, que iria custar mais ou menos 20 milhões de reais naquela época pelo lado do Goiás, não acho esse valor tão caro, da gente imaginando, por exemplo, mais 8 mil pessoas, né? Iria dar uma cara bem diferente ao estádio da Serrinha, mas já está legal se a gente imaginar como era a Serrinha em 2015, 2016, a primeira construção lá em 2019 finalizada, na Série A de 2020, na Série B do ano passado, e nesse ano agora, voltando à primeira divisão em 2022, já com todos os jogos, a torcida 100% liberada, né, para visitar o estádio da Serrinha. Foi muito legal, teve um apoio importante, apesar do Goiás não ter somado tantos pontos assim. Eu acho que ficou muito mais pela característica de jogo do time do que propriamente uma certa zica da Serrinha, já que lá o Goiás, mesmo no Campeonato Goiano, perdeu muito pouco. Quero saber também a sua opinião a respeito desse assunto, que sempre gera polêmica, mas não precisa estressar, xingar ninguém que não. A gente está conversando sempre sobre o nosso mesmo caminho, né, nosso mesmo meio, nossa mesma paixão, que é o Goiás Esporte Clube. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos relacionados, falando sobre notícias do mercado da bola pelo lado do Goiás, e também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o nosso canal reserva, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo também, assim como o nosso apoiador do canal, a 1xBet, para você faturar com jogos nesse final de semana do Mundial. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!